Amigos, boa noite. Estamos iniciando a nossa live nesta quinta-feira, quando teremos mais 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, depois dos jogos realizados ontem. Vamos repercutir aqui estes jogos realizados ontem e também fazer análise sobre os jogos que serão realizados hoje, a análise desses jogos. Nós tivemos ontem o Furacão vencendo o Goiás por 2-1, o Galo na grande vitória sobre o Corinthians 3-2, o Galo esteve perdendo o jogo, todos vocês sabem, e esse é o detalhe da equipe, que necessita de um maior poderio técnico. Vencia o Corinthians de 2-0 com uma autoridade, quando perdeu a oportunidade de matar o jogo, quando estava 2-0, aí veio a reação do Galo e o resultado ficou em 3-2. O Bragantino e o Botafogo empataram em 1-1, o Bahia ganhou do Coritiba 1-0, o Atlético Goianiense fez 3-0 no Flamengo. Este resultado ninguém esperava, nem os mais otimistas quanto ao fracasso do novo técnico do Flamengo tinham a esperança ou fizeram qualquer sinalização de que o resultado poderia ter sido este. Já o Ceará empatou em 1-1 com o Grêmio, o Fluminense empatou em 1-1 com o Palmeiras. Os jogos de hoje são São Paulo e Fortaleza, esse jogo é às 20 horas, Inter e Santos é daqui a pouquinho, 7h30, e Vasco e Sport também daqui a pouquinho, às 7h30. Não esqueça, dê um like, faça o seu comentário, venha conversar conosco, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, porque cada vez que nós colocarmos um vídeo novo, você imediatamente recebe este aviso. Então, faça essa experiência, eu tenho certeza que você vai gostar. Ative o sininho, traga a sua opinião, como agora estamos abrindo nossa conversa e já está aqui o Walter Cabral. Boa noite, Darcy. Fiquei desapontado com a postura do Grêmio e principalmente do Renato por não utilizar todas as substituições. Pois é, Cabral, esta é uma discussão que está em pauta no dia de hoje. E nós falamos ontem, falamos antes de ontem, o Grêmio não pode fazer o que fez em outros campeonatos, sob a alegação de poupar jogadores. E os exemplos foram dados de que não adianta poupar logo no início, é necessário que haja um planejamento para isso, e o exemplo foi dado pelo Flamengo, e mais do que isso, muito mais do que isso, nós tivemos também o Grêmio em outros anos poupou atletas até mais do que agora, chegava a tirar os 11 titulares e colocar os 11 reservas, e era o clube onde o departamento médico estava sempre repleto de clientes. O Grêmio foi tricampeão em departamento médico, em atuação, em frequência no departamento médico. O departamento médico do Grêmio, durante 3 anos, foi o mais frequentado do Campeonato Brasileiro. Então, se percebe aí que esta ideia de poupar atletas nem sempre é a melhor. Tem uma outra questão também levantada aí, que é a seguinte: não, o técnico do Flamengo, o Domi, ele está começando, está há 10 dias, o Jorge Jesus também começou há 10 dias, é verdade. Mas é bom dizer que o Jorge Jesus pegou 8 jogadores nesse período, ele chegou e vieram 8 jogadores, ele pôde mudar e até pôde poupar melhor, pôde fazer um rodízio mais interessante. E mais, o Jorge Jesus deixou tudo pronto. E o Domi, o técnico do Flamengo, está com tudo pronto e ele está mudando tudo porque quer. Ele colocou o Caio de lateral direito, ele deixou só um volante, deixou 5 atacantes para tentar resolver os seus problemas. Então, esta situação do treinador do Flamengo é que é uma situação grave, porque enquanto o Jorge Jesus chegou e sinalizou, embora tendo perdido o primeiro jogo, sinalizou uma possibilidade de reverter situações, até mesmo pelos reforços que recebeu, o atual técnico do Flamengo não. O atual técnico do Flamengo faz o seguinte: ele recebeu um time pronto e desmanchou esse time, ele está desmanchando o time. Desmanchando taticamente o time. Voltando para aquilo que se fala do Grêmio, também há uma outra afirmação, que é a seguinte: com jogadores com mais de 35 anos, o Renato tem que poupar. Primeiro, que o Grêmio não tem nenhum atleta com mais de 35 anos na sua equipe. E segundo, que não foi uma equipe de jovens que jogou ontem, não.
nós precisamos reestabelecer também algumas outras verdades. O Tassiano é um jogador veterano já, veterano que eu digo, já bem experiente, jogando há algum tempo. O Alisson é um jogador de 27 anos e não são jogadores que saíram da base. Não, o Isaac é um jogador que já tem 23 anos, não é um jogador tipo Jean-Pierre lá atrás, não. O Everton, quando surgiu, não. O Luan, quando... não. São Pedro Rocha, não, são jogadores já com boa idade. 23 anos, o jogador que até os 23 anos não deu resultado, não adianta ficar na transição. Não adianta. Então, o time do Grêmio é necessário que o torcedor entenda estas verdades. E isto não pode ser passado como uma verdade legítima e todos nós vamos ficar acompanhando. Ah, não, é isso mesmo, o Renato falou, tem razão. Não, não é assim. Vou clicar aqui, vou pedir licença para você, só para eu fazer um movimento aqui e melhorar um pouquinho a qualidade do som. Está dizendo aqui ainda o Walter Cabral, com a saída do Rafinha, lateral direito do Flamengo, não está confirmado. O Grêmio pode perder o Orejuela, que o Flamengo pode ir atrás desse jogador. É porque eu não sei se esse jogador tem na sua negociação entre Cruzeiro e Grêmio, que se aparecer algum clube, devolve esse jogador para negociá-lo, como tinha com o Caio, como com o Caio Henrique, como tem o Internacional com o Rodinei, que está torcendo para que alguém se interesse e que o Flamengo vá lá e leve o Rodinei de volta. Então, eu não sei se o Orejuela tem esta cláusula no seu contrato. Mas esse é um outro problema. As discussões no Flamengo entre jogadores, irritação, bate-boca, isso aí tudo é sintoma claro de que a coisa não está bem. São os sintomas do Internacional. É cartão, é briga, é discussão, é jogador desafiando. Isto é clima de intranquilidade absoluta. Aliás, o Grêmio ontem, boa noite, Darcy Filho, e está aqui na audiência. Um abraço, José Oliveira. O Grêmio fez uma coisa muito certa. Também, o ano passado, eu havia alertado sobre isso. Você viajar em voo charter ou comercial, não interessa. Terminou o jogo, dorme na cidade onde você está. Venha no outro dia à tarde. Isso é uma questão de logística. Sabe por quê? Porque aí o jogador joga, normalmente depois do jogo ele vai jantar, fica na conversa, aquela resenha tradicional, demora para dormir, e se volta no outro dia cedo, tem que acordar de madrugada, dorme 2 horas, se tanto, viaja 4, 5 horas, ou mais, que de Recife até aqui, de Fortaleza até aqui são 8 horas, em voo comercial, 10, demora mais tempo, se desgasta mais, não dorme durante o dia e não trabalha no dia seguinte. A medida correta, certa, é esta feita agora. Joga, os jogadores podem ficar conversando até a hora que bem entenderem, dormem até o meio-dia, almoçam civilizadamente e depois iniciam a viagem de retorno. Chegam em Porto Alegre ainda com a condição de um trabalho, como diria Oswaldo Brandão, de um trabalho leviano. Chegam e fazem um trabalhinho, aquele, como diria o Júlio Espinosa, tiram o avião do corpo e aí vão levando a vida de descanso naquele dia seguinte dessa forma, de uma forma mais profissional do que se imagina. Estamos entendidos, então, o que ocorre? O Grêmio fez isso corretamente. Porque, agora, porque o Grêmio fazia assim, quando era em outras cidades, viajava imediatamente, tal, e no Rio de Janeiro ficava mais um dia, ou ia 2 antes, não precisa. Está provado que não precisa. Voo charter, vai um dia antes e volta no dia seguinte, depois do almoço. É a melhor maneira que tem para os atletas repousarem, descansarem do jogo. Pessoal, dá um like aí, compartilha a live para ter mais alcance, gurizada. Obrigado, Walter Cabral. Sempre muito gentil. Aliás, eu telefonei hoje, conversei com o Oberdan Vilaim. O Oberdan Vilaim, foi aquele zagueiro do Grêmio que desembarcou em Porto Alegre e disse o seguinte: o Escurinho não fará mais gol de cabeça no Grêmio e tal. E realmente não fez com a chegada do Oberdan Vilaim. Então, e foi naquele ano em que o Grêmio foi campeão gaúcho de 77. E o Oberdan Vilaim jogou no Santos, jogou 10 anos no Santos do Pelé. Vocês já imaginaram o que é jogar 10 anos no Santos ao lado do Pelé? Frequentar o mesmo vestiário, olhar para o lado, está o rei do futebol, trocando o uniforme para jogar.
Aí no outro lado tem Coutinho. Meu Deus, aí tem jogador Gilmar, jogadores maravilhosos, maravilhosos. E o Oberdan Vilain será a nossa entrevista de amanhã. Amanhã eu vou fazer uma live com ele. Vamos relembrar histórias magníficas do Grêmio, do Santos, do Curitiba. Ele jogou em Curitiba, ele pode nos contar também. Lá ele também fez muito sucesso. E depois ele largou, o dia que ele largou do Grêmio, como treinador, como treinador, ele foi contratado num dia de Natal, por Eldorado. Ele vai contar isso aí. No dia que ele foi embora, eu dei a notícia com uma semana de antecedência. Foi logo após um jogo, não lembro bem se foi contra a Ferroviária, alguma coisa assim. Perdeu e ele foi embora. E depois, para o lugar dele, veio o Valdir Espinosa, que era o seu auxiliar. Aí ficou no Grêmio e depois você sabe o resto da história do Valdir Espinosa no Grêmio, enfim. Mas o Oberdan Vilain, em 82, início de 83, parece. Agora, amanhã eu vou ajustar bem isso com ele. Ele foi o treinador, foi treinador do Grêmio. E amanhã ele vai nos contar estas histórias, suas saídas, suas chegadas. Nervo ciático, a primeira vez que se falou em nervo ciático com contundência no futebol gaúcho foi com o Oberdan Vilain, porque ele foi o camarada que teve esse problema de nervo ciático. O José Oliveira volta, Paulo Pelaipe, já estou de saco cheio dessa direção. Muito bem, aí está o José Oliveira lá de Itaqui fazendo o pedido para que o Paulo Pelaipe retorne ao departamento de futebol do Grêmio. Renato Mol Ribeiro, estamos na área, um abraço, Renatão. Falei com o nosso Oberdan, já contei aqui, o Renato com certeza já ouviu lá. E amanhã ele estará aqui conosco conversando. Os jogos de hoje, vamos confirmar aqui. São Paulo e Fortaleza já estão por começar, são 19h11, os jogos serão às 7h30. O São Paulo e Fortaleza, esse jogo será em São Paulo. É um jogo. O Rogério Ceni jogará pela primeira vez contra o São Paulo no Morumbi. Será um jogo que tem este atrativo. Claro que não terá a presença do torcedor, mas terá um atrativo especial para a estatística, para as pessoas se manifestarem nesse sentido. O Rogério Ceni com o Fortaleza, que não vem bem. Ele no primeiro jogo já perdeu para o Atlético Paranaense. O Internacional joga às 7h30 contra o Santos, em Porto Alegre. É um jogo complicado, é um jogo difícil. O Santos não vem bem, mas sabemos que esse jogo tradicionalmente é um jogo difícil. O Internacional até vence a maioria das vezes em Porto Alegre, mas é um jogo um pouquinho difícil para o Inter. O Santos sempre dá uma complicadinha. E vem de treinador do Santos, o Cuca. E o outro jogo, esse jogo é mais tarde, meia hora mais tarde, é Vasco e Sport Recife. O Vasco, que ainda não estreou, porque jogaria na primeira rodada contra o Palmeiras, eu acredito. E o Palmeiras, como o Corinthians, não jogaram na primeira rodada porque decidiu o Paulista, e também não jogou na primeira rodada o Bahia, porque decidiu o Baiano e ganhou o Campeonato Baiano. Qual jogo o senhor vai acompanhar? Pergunta o Walter Cabral. Walter Cabral, eu vou acompanhar o jogo do Internacional. E depois, aí mais tarde, passam os vídeos dos jogos, aí eu fico lá acompanhando para ver como rolaram os outros jogos. Eu gosto de ver todos os jogos, eu assisto todos os jogos que eu não consigo ver na hora, depois eu vou para o compacto, aí fico olhando, ouvindo no rádio as entrevistas, eu acompanho muito as entrevistas, porque elas são muito importantes, então a gente precisa acompanhar todos esses detalhes. Eu procuro, com o jogo em andamento, desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui, com o jogo em andamento, eu não ouço rádio nem televisão, eu fico vendo, tenho nas minhas anotações as equipes, eu fico vendo, e se acontece uma confusão, aí sim, eu dou som agora na televisão, antes eu dava som no rádio, porque o rádio tinha mais condições de te oferecer informações. Hoje, quem tem mais condições de oferecer informações, mais detalhes daquilo que está acontecendo, é a televisão, porque a televisão tem um repórter dentro de campo, na arquibancada, não é dentro do campo, fica na arquibancada, mas fica numa posição mais próxima que o do rádio, que fica na cabina. Então, o repórter da televisão, até pelo convênio que há da federação, dos clubes com a televisão sempre tem mais subsídios para nos oferecer,
do que o rádio. Anteriormente era o rádio, pelo posicionamento dos repórteres, pelo número de repórteres em ação, pela mobilidade, enfim. Então, agora não. Mas eu ainda assim, quando tinha essa situação, eu ficava acompanhando o jogo sem o som na televisão e ficava acompanhando os detalhes quando necessário, aí eu dava som no rádio. Era assim que eu fazia. Enquanto não inicia o jogo do Inter, estou vendo o jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo já começou? Deixa eu dar uma verificada aqui. Vamos acompanhar, ver se o jogo de São Paulo já começou. Eu tinha a impressão que não, está começando o jogo de São Paulo. Vai começar agora, 19h15. 19h15. E o jogo do Inter é às 7h30. O jogo de São Paulo começa mais cedo. Vamos colocar aqui também, caso de um gol, qualquer coisa, a gente dá uma olhadinha no jogo do São Paulo. Falar em jogo do São Paulo, o Pato, como o Pato perdeu espaço no São Paulo, né? E um jogador que todos nós acreditávamos que poderia ter um pouco mais de sucesso no São Paulo, enfim. Aliás, o São Paulo, o Hernani está querendo ir embora, o Daniel Alves não correspondeu. Então, os problemas do São Paulo são começou agora, né, Walter? Os problemas do São Paulo são problemas sérios de organização de equipe, e o treinador também não consegue dar uma vida para a equipe, não dá uma... Isso aí é muito interessante também naquilo que se refere ao São Paulo. E o Kudê, ele vai na tentativa de organizar o time do Internacional. Parece que o Praxedes vai começar jogando, já é uma vantagem para o Internacional. Agora, e o volante, eu não sei se ele vai começar com o Musto, eu não vi a escalação ainda, se ele começa com o Musto ou não. Então, o certo não seria começar com o Musto, seria começar com o Lindoso. O Lindoso vem fazendo melhores jogos do que o Musto, não tenho nenhuma dúvida. Mas preferência de treinador, vocês sabem como é. Vocês sabem o que determina a preferência de um treinador. Ele fecha com o jogador lá desde o início e vem embora com ele. Então, essas dificuldades todas, o treinador muitas vezes enfrenta e se recolhe. Ainda sobre os jogos de ontem, nós tivemos ali o Galo. O Galo, ele jogando contra o Corinthians, saiu perdendo, e acontece que o Corinthians saiu com toda a força, com todo o gás, o Corinthians marcando em cima, com toda a condição física possível, e depois, por ser inclusive uma equipe mais modesta tecnicamente, o Galo foi perdendo força, foi perdendo equilíbrio, foi perdendo, e acabou se entregando para a melhor qualidade técnica do adversário. Melhor qualidade técnica do adversário. O Galo tem melhor condição técnica que o Corinthians, embora não seja ainda uma equipe consolidada, mas deverá melhorar um pouco. Embora saibamos que, olha, o Corinthians é uma equipe que raramente faz mais de um gol por jogo. Quando faz 2 gols e perdeu a chance de matar o jogo, é uma sinalização de que o sistema defensivo do Galo precisa ser organizado imediatamente. Esse goleiro do Galo é um goleiro que está... O Rafael, ele foi reserva do Fábio durante toda a vida. Então não pode assumir a titularidade agora de uma equipe que quer ser campeã. Pelo menos eu penso isso, né? E o Rodrigo Dourado, alguma novidade? Pergunta, não. Walter Cabral, não. Dourado se diz o seguinte, olha, está voltando, treina, busca recuperação, aquela informação imprecisa sobre a possibilidade da volta do jogador. Isso aí faz tempo, isso aí vem rolando, e as explicações, elas nunca são... E os diagnósticos, não diagnóstico, as informações, os boletins médicos sobre o jogador nunca são precisos. Claro que a medicina não é uma ciência exata, mas não são precisos naquele aspecto de, olha, a melhor é essa. Não, sempre se rola assim, olha, está voltando, está fazendo trabalho, quem sabe? E isto deve prejudicar muito, 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 muito. Desde abril estão dizendo isso, lembra, Cabral? Mas abril, Cabral, era a previsão para ele voltar já e ficar à disposição.
E não aconteceu. Eu lembro que naquele período o departamento médico do Internacional chegou a anunciar que semanalmente fariam um boletim médico sobre o jogador. E não aconteceu. Não aconteceu. Tem um outro assunto no Internacional aí também que está complicado, diz respeito ao presidente Marcelo Medeiros, sendo ameaçado de morte aí depois do Grenal. E eu quero reiterar o que eu penso. Isto aí não é uma coisa séria, não é uma coisa de uma pessoa sadia, não é. Como é que vai ameaçar, matar alguém, telefonar, fazer, xingar? E a direção do Internacional, se quiser, ela pode identificar todos os cidadãos que fazem isso aí. Porque tem câmera no Beira-Rio, tem câmera no pátio, tem câmera em todo lugar, no CT. Até prenderam alguns lá outro dia, que tentaram impedir um treinamento. Então, tem todos os recursos. E se engana quem imagina que o time passa a jogar depois que você ameaça o jogador, se engana. Isto só prejudica, só traz mais intranquilidade. Então, diante desta intranquilidade, é que o Internacional está vivendo o seu início de campeonato brasileiro. Joga hoje em Porto Alegre contra o Santos, do Cuca, que é um bom treinador. É um bom treinador. O José Oliveira, o Sampaoli ameaçou, se não ganha mais reforços, vai embora. Renato tinha que fazer a mesma coisa. Não tinha, não. É que tá na moda, o José Oliveira, tá na moda. O Cudê disse que se não mudasse o gramado, ele ia embora. Agora o Sampaoli, se não mais reforços, ele fez isso no Santos. O Renato ontem, por exemplo, jogou num campo ruim e não disse que ia embora. Porque o campeonato brasileiro, o Cudê, pensa que tem campo ruim só em Bento, São Luís, Ijuí, Santa Maria. Não. Tem campo ruim em todo o Brasil, como tem na Argentina, em toda a Argentina. E ele vai ter que passar por esta dificuldade. E nós aqui ainda é muito pior do que lá em cima, porque nós aqui ainda temos o inverno, e nós estamos vivendo o inverno aqui, que é um momento de dificuldade do clima, da chuva. Tá? Então, esse cuidado aí tem que... O Sampaoli não vai embora. O que ele ganha no Galo, ele não vai embora de jeito nenhum. Ele não vai propor mais isso. O Sampaoli, para sair do Galo, só se mandar ele embora e pagarem tudo que foi pactuado na hora da assinatura do contrato. Que ninguém manda embora, ninguém rompe contrato, olha, em nome dos seus ideais, dos seus conceitos futebolísticos. Ou assina um contrato em nome do amor, da paixão. Ou então, quando a gente ouve o seguinte, olha, vamos contratar fulano de tal porque ele preferiu o nosso projeto ao outro. Que projeto, cara pálida? O camarada prefere a grana, tem nada de projeto. E tá certo, ele é profissional, ele vai fazer a vida dele. Ele, ao fazer a vida dele, ele necessita ir atrás dos melhores contratos, ir atrás das melhores situações para a sua vida. E o Thiago Neves ontem, o que vocês acharam, hein? O Thiago Neves tocou 15 vezes na bola. 15 vezes na bola. Ah, foram 14? Não, foram 16. Tá bem, muda para 15. Jogou, vamos dizer que ele tenha jogado 20 minutos. Talvez um pouquinho mais e tal, porque ele entrou aos 27. Dos 27 aos 45 são 13 minutos. 13 minutos. Mais 5 de prorrogação são 18. Então ele jogou aí 18 minutos, 20 minutos. Aliás, 17 com 5 dá 22. Então ele jogou 20 minutos. Vamos arredondar. Tocou 15 vezes na bola. Ele deu um passe para frente, foi uma falta que ele cobrou. Todos os outros movimentos dele foram para o lado ou para trás. Não deu nenhum passe mais para frente. Ele, um momento no jogo, ele levantou o braço pedindo a bola. Em nenhum outro momento ele ergueu o braço pedindo a bola. Não fez isso. Não fez este gesto. E ele deu um carrinho. Num lance ele chegou e deu um carrinho. Rasgou o carrinho. E aí eu me lembrei do Douglas, aquele jogador que estava no Grêmio, que
que gostava de uma cerveja, ele mesmo dizia que gostava de uma cerveja, terminou um clássico Grenal, não estou contando nenhuma novidade, ele estava numa banheira cheia de cerveja, lembra? Aquele, que era um jogador magnífico, largou da bola, mas ele fumava, jogava, ou fuma e bebe, é um jogador, mas como jogador de futebol, uma técnica espetacular, mas com muita técnica e sem força física, ele dava umas atalhadas nas jogadas e tal. Então, o que ele fazia? Um dia ele disse assim, não, ele deu um carrinho e o repórter correu, pô, desce um carrinho, que legal e tal. Ele disse, não, ele foi absolutamente sincero. Não, tem que dar um carrinho que é para impressionar ali, que é para ver que eu sei dar carrinho e tal. Entende? Então, isso foi o que fez o Thiago Neves ontem, e deu um carrinho para representar, para dizer, olha, eu estou disputando a jogada, eu estou mostrando que eu quero. Mas ele andou lentamente em campo, não se movimentou, errou passes. Eu nem contei o número de passes errados, mas deve ter sido nesses 12 aí, deve ter errado uns 3 ou 4, que não podia, porque ele pegava a bola e dava, pegava e passava, pegava, sabe? Então, este é um jogador que está atrasando a vida dos meninos. E ninguém perguntou para o Renato sobre o Thiago Neves, e mais, ele, Renato, que normalmente se adianta quando o assunto é bom, ele não falou absolutamente nada sobre o Thiago Neves, sobre o desempenho do Thiago Neves. Se vai. Então, o que eu penso no caso? Ou o Renato não confia, ou não tem coragem de botar o Thiago Neves num jogo desde o início. Está na hora de fazer isso aí. Então, bota para jogar. Ele entra em condições físicas, entra inteiro, bota ele. Quando ele cansar, tira. Porque vai atrasar a vida de muita gente aí no Grêmio. Darcy, eu não culpo o Thiago Neves e culpo quem o contrata. Não, eu estou de acordo contigo, José Oliveira. Se o camarada chega e oferece para ele um bom negócio, ele tem que aceitar, é para ele, não botou a faca no peito de ninguém. Simplesmente, olha, queres tanto, vai lá que está tudo em casa. Foi o que ele fez, o Thiago Neves. E veio para o Grêmio. E está recebendo toda a proteção possível do Renato. Toda. E não dá a melhor resposta. E dificilmente dará. O Diego Souza deu. Porque o Diego Souza é um cara mais inteiro, mais disposto, é mais comprometido. Nós não temos, ao longo dos anos, informação de que o Diego tenha derrubado treinador, feito complô contra treinador no clube. Não temos essa informação. Né? Então, por isso, só aí ele já sai na frente. O Walter em forma é um baita centroavante, diz o José Oliveira. Rafael Martins mandou uma informação ali que eu não entendi. Ô, Rafa, coloca de novo aí, por favor. Benfica, tu colocaste, eu não... Eu confesso que eu me perdi aqui na tua postagem. O Weber Zamp, como vai o meu colega? Estou bem triste com o meu Flamengo. Colocaram um aprendiz de treinador e o Rafinha deve sair também. Ó, o Weber já percebeu a situação do Rafinha. E já percebeu a situação do treinador, Weber. Ninguém fica 10 anos de segundo por espontaneidade, por querer ser segundo. O cara quer ser primeiro sempre. Esse é o primeiro erro na contratação dele pelo Flamengo. E o segundo, aí alguém diz assim, hoje eu ouvi alguém dizer, não, mas o Jorge Jesus chegou no Flamengo e tal, e esse aí está só há 10 dias. Foi diferente. O Jorge Jesus chegou no Flamengo, arrumou, vieram as contratações, ele arrumou o time, botou todo mundo para jogar, e o outro detalhe, que é posterior, o Jorge Jesus saiu e deixou o Flamengo arrumado. E o nosso Domi está desarrumando tudo. Com o Rafinha, com o Caio de lateral, com um volante, 5 atacantes. Essas aí são algumas das diferenças básicas que nós não podemos de forma alguma tentar fazer a comparação ou tentar colocar que pode este treinador fazer uma comparação com o Domi com o Jorge Jesus.
Seremos meio de tabela, a vida segue. Pois é, mas há tempo de recuperar. Vamos ver o que fará, Weber, o que fará a direção do Flamengo, porque esta hora não é o dirigente de futebol, ele existe para dirigir, não é para bater nas costas do atleta, para fazer. Não, não. O dirigente tem que dirigir. Olha, é assim, eu quero assim. Chama o treinador, resolve. Que dirigente que diz amém para treinador, amém para jogador, que é fã de jogador de futebol, que é fã de treinador, que bate nas costas do treinador, convenhamos que não vai a lugar nenhum. Não vai. Dirigente que quer circular entre os que mandam para ser um X9 e passar informação para os seus amigos, não é a melhor postura. Isto acaba enterrando o clube. Se os dirigentes do Flamengo souberem detectar essas dificuldades, ainda há tempo. Felipe Vinhas de Selbach, Grêmio não tem visão de mercado, só contratam jogadores ruins para o Grêmio. Certo? Também diz o Felipe Vinhas aqui, volta Pelaipe. O Felipe Vinhas repete. O Rafael Martins, é bem feito Flamengo difamar o Benfica, porque ficaram sem o JJ, andaram a inventar histórias, a chamar de caloteiro, agora o Benfica contrata o Cavani, o Cebolinha, o Vertonghen e o Flamengo fica na lama. É isso aí. Walter Cabral, desde que comecei a acompanhar o Grêmio em 2015, foram muitas contratações erradas. Lembrando que tenho apenas 21 anos. O Walter, e antes de ti, ali em 2013 e 2014, o Grêmio contratou aproximadamente 100 jogadores. Foi um horror, um desacerto. Compravam e dizia que não tinha dinheiro. Comprava e mandava embora. Ou comprava e ficava com eles aí. Como fizeram com o Kleber, aí tiveram que pagar um horror de dinheiro para o Kleber. O Thiago Santos Souza, mestre Darcy, o Grêmio tem condições de substituir à altura essa melhor zaga das Américas quando a dupla Jeromel e Kahneman envelheceram? Não, eles vão jogar ainda, tem para futebol aí para jogar. O Jeromel mais uns 3, 4 anos e o Kahneman um pouco mais, porque é mais novo um pouco. E eu tenho certeza que até lá, assim como surgiram esses dois jogadores, surgirão outros. O Grêmio, por exemplo, o Jeromel apareceu, depois que o Jeromel passou a jogar bem, apareceram vários pais da sua contratação. Eu era um dos que não acreditava nele. Mas eu nunca disse que acreditava depois que ele passou a jogar bem. Eu não acreditava. Mas teve dirigente aí que depois que ele começou a jogar bem, os caras assumiram. Não, porque veio comigo, eu que trouxe. Não, o Jeromel foi uma indicação do Luiz Felipe Scolari. Começou o jogo do Internacional. O Walter, é verdade, os dirigentes do Grêmio se superam no amadorismo. Aí o Walter Cabral, os acertos sempre foram a base. Não entendo em contratar 7, 8 jogadores. Felipe Vinha Selbach, Romildo pode ser bom de finanças, mas no futebol é péssimo. Grande Felipão, ele coloca aqui. E a base também. Me ajudem aí. Vamos juntos fazer. O time está perguntando se eu tenho palpite, o Thiago Souza aqui, para o jogo de hoje. Eu acho que o Internacional vence o jogo. Por jogar em casa, acho que deve vencer o Internacional. Olha, me ajudem. Marcelo Groy, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. Marcelo Groy. Esse era da base. Esse foi formado no Grêmio. É outra coisa. Esse jogador chegou no Grêmio com 13, 14 anos. Foi formado no Grêmio. A lateral direito, Edilson, não foi formado na base do Grêmio. Então tem um formado. Jeromel não foi, Kahneman não foi,
e Cortez também não foi. Passamos para o meio de campo. Maicon não foi. Vou colocar o Arthur. Arthur foi. Esse também chegou no Grêmio lá em 2012. 2012. Depois os outros jogadores. Luan não foi, formado na base do Grêmio. Esse chegou e imediatamente passou. Esse foi jogador comprado. Como outros jogadores aí foram comprados e vieram para a base, para a chamada base, mas na realidade não tiveram nenhuma formação na base do Grêmio, porque eles eram amadores, eles não eram amadores, eles tinham ainda a possibilidade de servir a base, como o Ramiro, como tantos outros, mas não tiveram uma formação no Grêmio. E aí o outro jogador, o Cebolinha, que o Grêmio formou na base. Entendeu? Daquele time, e nem o Cebolinha foi campeão lá, era o Pedro, o outro jogador, o atacante. Então, ninguém, o Grêmio campeão da Libertadores, 2 ou 3 formados na base. De ontem, só fazer o levantamento da equipe que jogou ontem contra o Ceará, e não terá mais que 3 jogadores formados na base do Grêmio. Vamos fazer já em seguida aqui esse levantamento. Diz aqui o Thiago, o Weber Zamp, acho o presidente do Grêmio bom no futebol e nas finanças também. Felipe Selbach, o único reforço da era Romildo que deu certo foi Lucas Barrios. José Oliveira, se o Ferreirinha tem contrato, bota para jogar. Pois é, mas esse aí tem que haver um entendimento com o camarada, tem que ter uma troca de confiança. Mas a vaidade da direção do Grêmio, do Renato, está acima de tudo. Porque o empresário do Grêmio, o empresário do TT, que é o do Ferreirinha, deu um balão do Grêmio no caso TT. Eles não acreditavam que o empresário tinha um clube para levar o TT e nem que ele ia bancar o cara. E ele bancou e se deram mal. E agora no Ferreirinha é o mesmo caso, porque o Ferreirinha acredita no seu empresário